Já alguma vez sentiu que tinha vivido exatamente este momento, mesmo ao mais ínfimo detalhe? Ou talvez aquela sua voz interior lhe tenha gritado para não apanhar aquele autocarro, e mais tarde descobriu que ele avariou? Isto não é magia, nem uma falha na Matrix. É o trabalho incrível do seu cérebro. Hoje, vamos mergulhar nos mistérios da consciência e analisar 20 explicações científicas para fenômenos como o déjà vu, a intuição e o famoso sexto sentido. No final deste vídeo, vai perceber que o seu cérebro é o supercomputador mais poderoso que existe e, quem sabe, talvez aprenda a interpretar melhor os seus sinais. Acredita no sexto sentido ou acha que tudo isto é pura invenção? Escreva nos comentários antes de começarmos. Ao longo dos séculos, as pessoas atribuíram pressentimentos inexplicáveis e estranhas coincidências à intervenção divina, a forças místicas ou até a vidas passadas. A intuição era vista como um dom e o déjà vu como um vislumbre de outro tempo. Estes fenômenos estavam envoltos numa aura de mistério. No entanto, com o avanço da psicologia e da neurociência, os cientistas começaram a investigar o funcionamento da nossa consciência. Começaram a entender que as experiências mais enigmáticas podem ter uma explicação perfeitamente terrena e biológica. Hoje, não vamos falar sobre o sobrenatural. Em vez disso, vamos munir-nos de factos científicos e observar como é que o nosso próprio cérebro cria estes efeitos surpreendentes que nos levam a acreditar num milagre. Vamos então perceber o que se esconde por trás destes termos misteriosos. Ora, comecemos pelo fenômeno mais conhecido. A primeira explicação científica para o déjà vu é a teoria do processamento duplo, ou de dupla via. Imagine que toda a informação captada pelos seus olhos e ouvidos é transportada por dois mensageiros a correr em pistas separadas, diretamente para o seu cérebro. Normalmente, eles chegam ao destino rigorosamente ao mesmo tempo. Você vê uma chávena e, no mesmo instante, reconhece que é uma chávena. Mas, por vezes, um dos mensageiros tropeça um pouco e atrasa-se por uma fração de segundo. O primeiro mensageiro entrega a imagem. O segundo, com um microatraso, entrega a consciência dessa imagem. Neste momento, o cérebro recebe o segundo sinal e pensa: espera lá, eu já vi isto antes. Embora, na verdade, ele só a tenha visto há meros milissegundos. Num vídeo, isto poderia ser mostrado através da animação de dois impulsos luminosos a correr para o centro do cérebro, onde um deles fica para trás por um instante. Este pequeno soluço na transmissão de dados é que gera essa sensação forte, mas falsa, de repetição. Não é misticismo, é apenas uma falha logística comum no complexo sistema da nossa consciência. A segunda explicação para o déjà vu é conhecida como a teoria do holograma. Pense em como um holograma funciona. Mesmo um fragmento minúsculo contém toda a informação da imagem completa. O nosso cérebro opera de forma semelhante. Por vezes, basta um único elemento familiar, num ambiente completamente novo, para que o cérebro reconstrua toda a cena, classificando-a como conhecida. Por exemplo, imagine que entra num café pela primeira vez, mas o cheiro do café, o padrão do papel de parede ou o som de uma determinada música o lembram subconscientemente de um local que frequentou na infância. Não se lembra desse local conscientemente, mas o seu cérebro capta esse fragmento do holograma e, por engano, rotula toda a nova situação como já vista. Podemos usar a analogia de um puzzle. Uma única peça ilumina-se subitamente e faz com que toda a imagem restante, ainda por montar, pareça familiar. Esta é uma ilusão poderosa, criada pela natureza associativa da nossa memória. A terceira causa do déjà vu é o que chamamos de atenção dividida. Isso acontece quando percebemos o ambiente, mas não estamos totalmente focados. O seu cérebro registra tudo em nível subconsciente, enquanto você está, por exemplo, a olhar para o telemóvel ou distraído em pensamentos. Então, você se afasta desses pensamentos,
levanta a cabeça e volta a olhar o ambiente, mas agora, conscientemente. Nesse instante, a informação entra no cérebro pela segunda vez, só que agora, em foco total. É aí que surge o conflito. O cérebro afirma: eu já vi isto, porque ele de facto viu, há um segundo, de relance, com o canto do olho. Mas a consciência ainda não tinha registrado essa informação. Pense numa câmara de filmar que capta uma imagem desfocada e, de repente, faz um foco nítido. Para quem opera a câmara, o momento é o mesmo, mas para o espectador, parecem dois frames completamente diferentes. É desta forma que o nosso cérebro, por vezes, se engana, criando a sensação de repetição apenas por causa de uma simples mudança no foco da atenção. Agora, vamos falar sobre a intuição. A quarta explicação para este fenômeno é o reconhecimento de padrões ocultos. O nosso cérebro é uma máquina incrivelmente poderosa na identificação de padrões e regularidades. Ao longo da nossa vida, ele acumula uma base de dados gigantesca de experiências, interações, sucessos e falhanços. Sempre que conhece alguém novo ou é confrontado com uma nova situação, o seu subconsciente analisa instantaneamente esta base de dados em busca de correspondências. Pode sentir que a pessoa é desagradável, sem uma razão aparente. Na verdade, a sua mímica, o tom de voz ou a forma como se comporta lembraram o seu cérebro de alguém que o enganou no passado. A nível consciente, não consegue ver esta ligação, mas o subconsciente já deu o alarme. Isto é a intuição. Não é magia, mas sim o resultado do processamento ultra-rápido de enormes volumes de dados da sua experiência de vida. Imagine um detetive que examina centenas de pistas e, de repente, aponta para uma dizendo: aqui está. É exatamente assim que o seu cérebro encontra o padrão-chave. A quinta explicação, e uma das mais surpreendentes, tem a ver com o nosso próprio corpo. É o que se chama de eixo intestino-cérebro. A expressão sentir nas entranhas tem, de facto, uma base científica sólida. No nosso intestino, existe uma rede neuronal complexa que os cientistas apelidaram de segundo cérebro. Este segundo cérebro troca sinais constantemente com o cérebro principal através do nervo vago. As reações emocionais e intuitivas nascem muitas vezes precisamente aqui. Por exemplo, a ansiedade pode provocar sensações físicas reais no estômago ou no abdômen. É aquele arrepio, aquele frio na barriga, ou as famosas borboletas no estômago. Quando toma uma decisão baseada nesse sexto sentido, ou na intuição, está, na verdade, a ouvir os sinais que o seu intestino envia ao cérebro, fundamentados em reações bioquímicas e experiências passadas. Visualmente, pode imaginar isto como uma autoestrada luminosa que liga o cérebro ao sistema digestivo e por onde circulam os impulsos de informação. A sexta explicação para a intuição passa pelas heurísticas, ou seja, os atalhos mentais. O nosso cérebro é, de facto, bastante preguiçoso. Para não gastar energia a analisar profundamente cada situação, ele recorre a modelos e regras pré-definidos, baseados na nossa experiência anterior. É isto que chamamos de heurísticas. Por exemplo, quando vemos um produto caro, assumimos automaticamente que a qualidade também é superior. Esta é a heurística do preço igual à qualidade. Uma decisão intuitiva é, no fundo, uma heurística ultra rápida. O cérebro não faz uma análise completa, simplesmente aplica o modelo mais adequado que tem no seu arsenal. Às vezes, isto leva a revelações geniais ou a grandes insights, mas noutras vezes, resulta em erros e preconceitos. Quando a sua intuição não o engana, ou seja, quando acerta, significa que o cérebro selecionou o padrão correto para aquela situação. É o mesmo que acontece com um jogador de xadrez experiente, que faz um movimento sem calcular todas as possibilidades, mas apenas reconhecendo uma posição familiar no tabuleiro e aplicando uma solução já testada. A sétima explicação que nos leva para mais perto do chamado sexto sentido
são os neurônios espelho. Estas notáveis células do nosso cérebro ativam-se não apenas quando realizamos uma ação, mas também quando observamos outra pessoa a executá-la. Se vir alguém a sorrir, os seus neurônios espelho responsáveis pelo sorriso ativam-se também. Está, literalmente, a espelhar as emoções dessa pessoa dentro de si. Esta é a base da empatia, a capacidade de sentir o que os outros sentem. Quando diz que sente a atmosfera de uma sala, ou que capta as más vibrações de uma pessoa, essa é a atuação dos seus neurônios espelho. Eles descodificam sinais não verbais, como a expressão facial, a postura e os gestos, e modelam as emoções correspondentes no seu próprio cérebro. Não está a ler mentes, está literalmente a vestir a pele do estado emocional do outro, e é por isso que isso se assemelha tanto a um sexto sentido. O oitavo ponto aborda a percepção subconsciente, ou os sinais subliminares. Os nossos órgãos dos sentidos captam um volume gigantesco de informação a cada segundo, mas apenas uma fração minúscula chega ao nosso nível de consciência. Tudo o resto é processado em segundo plano, no nível subconsciente. Isto pode incluir sons, cheiros e até microexpressões faciais que você não deteta conscientemente. No entanto, toda esta informação se acumula e acaba por influenciar diretamente as suas emoções e decisões. Imagine que está a conversar com alguém e surge aquela sensação inexplicável de desconfiança. É provável que o seu subconsciente tenha captado uma microexpressão de desprezo no rosto, algo que durou apenas uma fração de segundo. A mente consciente ignorou esse sinal, mas o subconsciente não. Foi ele que lhe enviou um sinal de alarme, que você interpretou como um simples palpite ou intuição. É exatamente como a metáfora do iceberg. Só vemos a ponta, mas a maior parte da massa que influencia o seu movimento está oculta debaixo de água. A nona explicação está relacionada com os chamados sonhos proféticos, ou simplesmente premonições. O que muitas vezes acontece é o mecanismo da profecia autorrealizável em ação. Imaginemos que tem um sonho onde falha uma entrevista de trabalho crucial. Esse sonho provoca-lhe ansiedade. Chega à entrevista já nervoso, cheio de insegurança, responde de forma desconexa e, no fim, realmente não consegue a vaga. E pensa: o sonho cumpriu-se. Mas, na verdade, o futuro não foi previsto pelo sonho, e sim moldado pela sua crença nele e pela ansiedade que essa crença gerou. Inconscientemente, foi você mesmo quem agiu de modo a fazer a profecia concretizar-se. O mesmo acontece com as premonições positivas. Se você sente que o dia vai ser um sucesso, comporta-se de forma mais aberta, confiante e amigável. Esta atitude acaba por atrair a sorte. É um poderoso mecanismo psicológico que, muitas vezes, confundimos com uma forma de premonição mística. A 10ª explicação para o déjà vu, e bastante surpreendente por sinal, vem da neurobiologia. Alguns cientistas associam este fenômeno a microsurtos no lobo temporal do cérebro. Parece assustador, mas na verdade, estamos a falar de minúsculas e inofensivas falhas elétricas que a maioria das pessoas nem chega a notar. O lobo temporal é, entre outras coisas, responsável pelo reconhecimento de objetos familiares e pela formação de memórias. Um breve e anômalo pico de atividade neuronal nesta zona pode momentaneamente curto-circuitar o circuito responsável pela sensação de familiaridade. Como resultado, uma informação completamente nova é marcada de forma errada como familiar. É como se um novo ficheiro no seu computador tivesse recebido por engano o carimbo Arquivo 1999. Olhamos para ele e não entendemos de onde ele veio ou por que nos parece tão antigo. É simplesmente um erro de sistema e não um vislumbre do passado. O 11º mecanismo que explica a intuição é conhecido como marcadores somáticos. Esta teoria foi proposta pelo conceituado neurocientista Antônio Damasio. O princípio básico é que, ao vivenciarmos um evento,
O nosso cérebro associa-o não apenas aos factos, mas também às sensações físicas ou corporais que experimentamos na altura. Por exemplo, um negócio bem-sucedido associa-se a um sentimento de excitação agradável, enquanto um negócio falhado provoca um aperto ou um espasmo no estômago. E são estas sensações corporais que são chamadas de marcadores somáticos. No futuro, sempre que se depara com uma situação de escolha semelhante, o cérebro ativa instantaneamente o marcador relevante. Não teve sequer tempo de analisar a situação de forma lógica, mas o corpo já está a reagir, com um calor reconfortante ou um arrepio desagradável. Esta é a verdadeira dica intuitiva, baseada na experiência emocional e física do seu corpo. É, literalmente, sabedoria inscrita não nos seus pensamentos, mas sim nas suas sensações físicas. A 10ª explicação pode soar um pouco animalesca, mas na verdade aplica-se a nós. É a detecção oculta de feromonas. As feromonas são substâncias químicas que os organismos vivos libertam no meio ambiente e que influenciam o comportamento de outros indivíduos. Durante muito tempo, pensou-se que esta capacidade não estava desenvolvida nos humanos. No entanto, estudos recentes mostram que, afinal, somos capazes de captar inconscientemente os sinais químicos uns dos outros. Estes sinais podem influenciar o nosso humor, o nível de estresse, ou até mesmo o sentimento de atração ou aversão. Quando encontra alguém e sente instantaneamente uma afinidade, ou, pelo contrário, uma repulsa, é possível que esteja a reagir não apenas à aparência ou às palavras dessa pessoa, mas também ao seu coquetel químico único. Este é um nível invisível de comunicação que a nossa consciência não registra, mas que pode estar na base de muitas das nossas intuições sobre as pessoas. O 13º ponto desmistifica o mito dos sonhos proféticos. Este fenômeno chama-se criptomnésia, ou memória oculta. A questão é que o nosso cérebro memoriza uma quantidade vastíssima de informação, mas esquece-se da sua origem. Pode ter lido uma notícia de relance, escutado um fragmento de conversa, ou visto uma cena num filme, e depois ter se esquecido por completo. Algum tempo depois, essa informação ressurge no seu sonho. E quando um evento semelhante acontece na realidade, parece-lhe que o previu em sonho. Na verdade, não previu o futuro. Apenas se lembrou de informação que tinha recebido anteriormente, mas que tinha esquecido. Por exemplo, ouviu na rádio a notícia de uma tempestade iminente, esqueceu-se e, à noite, sonhou com uma tormenta. Quando o furacão começa no dia seguinte, fica surpreendido com o seu dom de vidência, embora isso fosse apenas o resultado do trabalho da sua memória. E podemos ilustrar isto com a imagem de um livro, de onde as palavras voam, entram na cabeça da pessoa e reaparecem mais tarde na bolha do sonho. Esta 14ª explicação é particularmente relevante para especialistas e profissionais experientes. A intuição do especialista é o resultado do chamado chunking, ou da agregação de informação em blocos. O cérebro de um especialista, seja ele médico, bombeiro ou investidor, não processa cada detalhe individualmente. Ao longo dos anos de prática, ele aprendeu a condensar volumes enormes de dados em blocos de significado, ou chunks, coerentes. Quando um médico experiente olha para um paciente, não está a analisar cada sintoma de forma isolada. Ele vê instantaneamente o panorama completo, um chunk familiar, que associa imediatamente a um diagnóstico específico. Isto acontece de forma tão rápida que é percebido como um lampejo intuitivo. O bombeiro que sente que o telhado está prestes a colapsar está, na verdade, a captar inconscientemente dezenas de sinais. A cor do fumo, o som do crepitar, a temperatura. O seu cérebro processa instantaneamente este chunk de perigo e emite o comando: fujam. Isto não é magia, mas sim a forma mais elevada de mestria. A 15ª explicação traz-nos de volta ao déjà vu.
oferecendo mais uma perspectiva sobre as falhas de memória. Isto é, trata-se de um erro na codificação das recordações. Normalmente, quando percebemos algo, a informação entra primeiro na memória de curto prazo e só depois, se for relevante, é transferida para a memória de longo prazo. A teoria da falha de codificação sugere que, por vezes, o sistema falha, e a informação nova, que acabou de ser recebida, é enviada por engano diretamente para o arquivo da memória de longo prazo. Como resultado, o momento atual, que deveria ser sentido como o agora, é percebido pelo cérebro como algo de um passado distante. É como se estivesse a escrever uma carta e, em vez de a colocar na mesa para ser enviada, a colocasse acidentalmente numa gaveta de correspondência antiga. Quando se depara com ela um segundo depois, fica surpreendido por encontrá-la ali e por parecer tão antiga. É apenas um erro do departamento administrativo do seu cérebro. O fenômeno número 16 é aquela sensação estranha e até meio assustadora de que estamos a ser observados. Isto é responsabilidade de uma rede neural especializada no nosso cérebro, conhecida como o sistema de detecção de olhares. Em termos evolutivos, este sistema foi crucial para a sobrevivência. Conseguir detectar a tempo um predador ou um inimigo. Este sistema é incrivelmente sensível. Consegue determinar a direção de um olhar alheio, mesmo com dados mínimos, a grande distância e usando apenas a visão periférica. Contudo, como qualquer sistema hipersensível, por vezes, ele gera falsos positivos. Está tão otimizado para a procura de olhares que se pode ativar mesmo quando não há ninguém por perto. Você pode estar a caminhar numa rua vazia e ter a sensação de que há alguém a olhar para si de uma janela escura. Isto não passa da hiperatividade do nosso antigo sistema de segurança. Uau, uau! O seu cérebro prefere soar o alarme 10 vezes por engano do que falhar uma única vez perante uma ameaça real. O seu lema é: mais vale pecar por excesso de cautela. A 17ª explicação aborda as coincidências surpreendentes, ou no termo cunhado pelo psicólogo Carl Jung, a sincronicidade. Por que é que, por vezes, sentimos que o universo nos está a enviar sinais? A resposta é simples: o viés de confirmação. O nosso cérebro adora encontrar padrões, mesmo onde eles não existem. Temos a tendência de notar e dar um peso enorme àquelas coincidências que confirmam os nossos pensamentos ou sentimentos, enquanto ignoramos completamente as milhares de vezes em que nada converge. Pensou num velho amigo, e ele ligou-lhe imediatamente. E aí, vê um sinal. Mas não contabiliza as centenas de vezes em que pensou nele e o telefone não tocou. Imagine que dispara contra uma parede e só depois desenha o alvo à volta do buraco onde acertou. Parece um tiro perfeito. É assim que o nosso cérebro desenha alvos em volta de coincidências aleatórias, criando a ilusão de um significado profundo e de uma conexão universal. O 18º ponto toca em conceitos esotéricos, como o da visão da aura. Do ponto de vista científico, isto pode ser uma manifestação de um fenômeno neurológico raro chamado sinestesia. Nos sinestetas, acontece um cruzamento de sensações. Por exemplo, eles podem ver sons como cores, sentir o gosto das palavras, ou percepcionar letras e números em tonalidades específicas. Existe uma forma de sinestesia na qual a pessoa associa a personalidade de indivíduos a cores específicas. Quando essa pessoa interage com alguém, ela pode, literalmente, ver uma nuvem colorida ou um halo à sua volta. Para essa pessoa, esta é uma experiência sensorial real. Mas, para quem observa de fora, isto pode ser facilmente interpretado como uma capacidade mística de ver a aura ou o campo energético. Isto não é uma superpotência, mas sim uma ligação diferente e invulgar no cérebro, que funde diversos canais de percepção numa experiência singular. O 19º conceito científico na base da intuição é a interocepção. Simplificando, é a capacidade de sentir o estado interno do nosso corpo.
o batimento cardíaco, a respiração, a tensão muscular ou a fome. Quem tem a interocepção bem desenvolvida compreende melhor as suas emoções, porque sente literalmente as suas manifestações físicas. Estudos indicam que estas pessoas têm uma intuição mais aguçada, especialmente no que toca a questões financeiras e sociais. Quando se usa a expressão ouve-te ou confia no teu corpo, é precisamente sobre interocepção que estamos a falar. Ao desenvolver a atenção a estes sinais internos do corpo, está no fundo a treinar a sua intuição. É como aprender a ler o painel de instrumentos do seu organismo. Quanto melhor compreender estes sinais, mais exatas se tornam as suas decisões e os seus pressentimentos. É uma competência que pode e deve ser desenvolvida. E, finalmente, a 20ª explicação, novamente relacionada com déjà vu e sonhos. O fenômeno da amnésia da fonte. Este mecanismo é semelhante à criptomnésia, mas tem uma distinção crucial. Recorda-se do facto em si, mas não se lembra de onde obteve essa informação. Poderia ter visto um determinado local num filme, num videojogo ou num sonho. A memória desse local ficou gravada, mas o contexto, ou seja, que era apenas ficção, desvaneceu-se. E assim, anos mais tarde, encontra-se num sítio semelhante na vida real. Acha-o terrivelmente familiar, mas é incapaz de perceber o motivo. Surge então uma poderosa sensação de déjà vu. Não está a recordar-se de uma vida passada. Está apenas a falhar na recuperação da fonte da sua memória atual. O seu cérebro envia o sinal, é familiar, mas não consegue anexar o rótulo, vi isto num filme. É esta confusão que gera a sensação mística de que já esteve lá antes. Afinal, o que é que aprendemos com tudo isto? Déjà vu, intuição, sexto sentido. Todos estes fenômenos misteriosos não são mensagens de outros mundos, mas sim o resultado do trabalho complexo e por vezes bizarro do nosso cérebro. Desde minúsculos atrasos na transmissão de sinais a poderosos cálculos subconscientes, da ligação bioquímica com o nosso intestino a erros curiosos no nosso arquivo de memória. O nosso cérebro tenta constantemente dar sentido ao mundo, encontrar padrões e proteger-nos, utilizando todos os truques que tem disponíveis. Portanto, da próxima vez que tiver um déjà vu, ou a sua intuição lhe mostrar o caminho certo, saiba, isto não é magia. É o seu supercomputador pessoal, incrivelmente complexo, a realizar milhares de milhões de cálculos para o ajudar a sobreviver e a prosperar. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se aprendeu algo novo sobre o seu cérebro, deixe um gosto e subscreva o canal para não perder as nossas próximas análises científicas. E qual destas 20 explicações lhe pareceu a mais surpreendente? Ou talvez tenha a sua própria história relacionada com a intuição, que agora pode ser explicada cientificamente? Partilhe nos comentários. Ficarei muito curioso para ler.